Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira, cada um da sua casa. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. Vamos iniciar essa edição do Eldorado Expresso falando de uma notícia que estava para sair já fazia bastante tempo. Está confirmado o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que estavam previstos para começar em 24 de julho deste ano, mas o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe anunciou na manhã de hoje, manhã aqui, pelo horário brasileiro, o adiamento após um acerto com o Comitê Olímpico Internacional. Tudo isso em razão da pandemia de coronavírus, que está dificultando, até impossibilitando o treinamento dos atletas e até competições classificatórias para a Olimpíada. Logo depois do anúncio do primeiro-ministro japonês, o COI, Comitê Olímpico Internacional, emitiu um comunicado dizendo que os Jogos devem ser realizados daqui a um ano, ainda no verão, mas sem especificar uma data. No entanto, apesar do adiamento, o título dos Jogos ainda será Tóquio 2020. A gente acompanha tudo em tempo real lá no portal estadão.com.br. Notícia da área econômica: após o recuo do governo, o ministro Paulo Guedes disse que a medida provisória não estava bem redigida, né, sobre aquele texto que permitia suspender os contratos de trabalho por até 4 meses durante a pandemia do Covid-19. Sem, portanto, que houvesse uma garantia de compensação aos trabalhadores, compensação financeira. A medida não estava redonda, segundo ele, faltou colocar uma complementação do trabalho. E também nessa entrevista coletiva, aliás, nessa entrevista exclusiva dada aqui para a Adriana Fernandes do Estadão, o ministro comentou sobre como foi a reação do presidente em relação à repercussão da medida provisória. Disse que foi pedido, né, para tirar, porque ele estava apanhando muito em relação a esse texto, que agora vai voltar com modificações. Outro destaque do dia, um acordo que foi anunciado entre o governo e as empresas de aviação para que haja manutenção de pelo menos uma ligação aérea para cada estado, nesses tempos aí de restrição à circulação de pessoas por causa da pandemia do novo coronavírus. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ainda vai analisar a malha de cada estado, de cada região, para ajustar as linhas que serão mantidas. Isso deve ser anunciado nos próximos dias. Falando em empresas aéreas, tem uma dificuldade ainda para brasileiros que estão retidos no Peru voltarem aqui ao Brasil depois do fechamento de fronteiras, também em razão do coronavírus. Eram mais ou menos 1.300 brasileiros, aproximadamente a metade voltou já, principalmente de um destino muito procurado, que é Cusco, no Peru, mas aproximadamente 600 brasileiros ainda esperam a possibilidade de voltar para o Brasil. Está sendo montada uma operação para isso. E o presidente Bolsonaro e o presidente chinês Xi Jinping conversaram nesta manhã. Nas redes sociais, o presidente brasileiro disse que esse contato reafirmou os laços entre os dois países e tratou de ações sobre o novo coronavírus e ampliação do comércio. Esse contato ocorre 6 dias após uma crise diplomática, né, ser instalada no governo por conta de um tweet também do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, atribuindo a culpa dessa pandemia, coronavírus, à China. Isso criou um super mal-estar e agora, segundo o presidente, todas as relações estão colocadas em dia, está tudo bem entre os dois governos. Lembrando, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. O Estadão também acompanha em tempo real a pandemia de coronavírus pelo mundo. São mais de 17 mil mortos até agora. E hoje, especialmente na Espanha, o número de casos vem aumentando, mais de 500 casos nessas últimas 24 horas. Por outro lado, na Itália, embora já sejam cerca de 6 mil mortos, o ritmo vem diminuindo nessas últimas 24 horas, mas ainda é muito preocupante. O Reino Unido entrou hoje num período de 3 semanas de confinamento decretado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, e a França entrou em emergência sanitária. Na China, os casos vêm progressivamente diminuindo. Em tempo real, você acompanha tudo ao vivo no portal estadão.com.br. Sobre os números aqui no Brasil, a gente tem 1.891 casos, 34 mortes, mas esse número de casos poderia ser 9 vezes maior por conta de uma subnotificação. Pelo menos é o que diz um estudo do Reino Unido que o Estadão destaca hoje. A gente deveria ter aqui, o Brasil teria pelo menos 17 mil casos confirmados.
Ainda São Paulo, hoje inicia o período de quarentena, né? Passa a valer a partir desta terça-feira. A medida obriga fechamento de comércio, mantém serviços essenciais na área de saúde e segurança, alimentação. Agora, bancos, lotéricas, indústrias funcionam normalmente. Havia uma expectativa também para um resultado do teste de coronavírus do governador aqui de São Paulo, João Dória, e deu negativo. Isso porque um médico que está atuando bastante aqui no controle da epidemia no estado, o Davi Wip, deu positivo ontem. Ele está em quarentena e segue em observação, mas estado de saúde relativamente bom. Ainda vale destacar que o Estadão está lançando um produto novo chamado Na Quarentena. É um caderno, um conteúdo com diversas informações sobre como você pode viver bem nesse período de isolamento. Vale você dar uma olhadinha por lá. E essa cobertura especial sobre a pandemia do novo coronavírus você acompanha nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.